Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do OlhaCast, nessa série de entrevistas chamada Fio Eleitoral, onde nós apresentamos para você e nosso telespectador e também futuro eleitor quem são os pré-candidatos da região sudoeste. A gente traz aqui essas pessoas que vai logo mais pedir seu voto. Qual é a nossa intenção? Que você possa decidir por ele a partir de já, conhecendo um pouco mais os propósitos, de quem é a vida, né? Quem é essa pessoa que vai trazer ali benefícios para você no futuro, não é mesmo? Eleição, sim, política, sim, a gente discute e a gente fala sim. E hoje eu recebo aqui o pré-candidato a deputado estadual, Inácio Bombeiro. Muito obrigada pela sua participação conosco. Obrigado pelo convite, Wênia. Estamos à disposição da população para tirar algumas dúvidas, mostrar quem sou eu e para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre a minha história. Ô Inácio, e bem quem sou eu mesmo é o que eu quero te perguntar já, né? Primeiro, quem é você e como fazer que você seja conhecido do maior número de pessoas? Olha, sou Inácio de Loyola, filho de Rio Verde, filho da Maria Aparecida, Cida, da Biblioteca Municipal, e do professor Maurício. São duas pessoas bem conhecidas na cidade. Sou nascido e criado aqui, sou bombeiro militar há 10 anos e fora do bombeiro militar eu venho arriscando um pouquinho no empreendedorismo. Bombeiro, quando você resolveu decidir ser bombeiro, como foi isso? Olha, é uma história bacana. Toda a vida eu tive sonho de ser médico, ser da área da saúde. Por questões financeiras da minha família, eu fiz fisioterapia na época. Meus pais não tinham dinheiro para custear a faculdade de medicina, que na época era muito mais difícil do que hoje em dia. Então, eu tive a oportunidade de fazer o vestibular de fisioterapia, passei para fisioterapia, me formei. Após isso, atuei durante mais ou menos 3 a 5 anos na área, quando teve o concurso do bombeiro em 2010. Foi o primeiro concurso nível superior. E nessa época, eu tinha planos de ir para a Argentina fazer medicina lá, porque lá o valor é bem mais em conta do que aqui, do que as faculdades do Brasil. E até cogitei estar indo, estudamos as possibilidades de ir, estava até decidido. E nesse intermédio eu prestei a prova do Corpo de Bombeiros e acabei passando em 2010. Fui chamado em 2012, não fui excedente, tá? Passei dentro das vagas. Porém, o Estado, naquela época, chamou por etapas, não chamou todos os aprovados de uma vez só. E eu fui convocado em 2012, tomei posse em 2012, e desde lá, então, sou bombeiro militar. E amo o que faço, né? E atua onde? Aqui na Rio Verde mesmo? Atuo aqui no 4º Batalhão, aqui na cidade de Rio Verde mesmo. Nosso batalhão abrange várias cidades aqui da região, tá? Inclusive, é uma das minhas propostas de campanha, tá? A gente aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros. Tá, mas e aí? Vamos lá. Você sempre teve interesse em atuar na área da saúde, entrou pra fisioterapia, Sim. se tornou bombeiro e a saúde ficou de lado? Não, o bombeiro é um ramo da saúde, né? Nós chegamos para pegar a pessoa acidentada, a pessoa que sofreu qualquer enfermidade, que está passando por alguma emergência, urgência em si. São aqueles mal súbitos, crianças engasgadas, afogadas. Então, é a área da saúde, né? A gente cuida de vidas. Você se sente realizado? Sim, me sinto realizado como bombeiro. E por que ser político ou estar político? Não, a primeira pergunta que eu te faço é, ser político é diferente de estar político? Sim, eu vejo que é bem diferente. Eu acho que estar político é uma condição que abrange muita coisa. Agora, ser político, eu acho que é a vontade de fazer mais, né? A vontade de chegar lá e fazer algo diferente. E quando surgiu essa vontade em você? Na verdade, eu já tinha pretensões futuras políticas. Porque todo mundo fala, tô cansado, mas o que você faz para mudar isso? Né? E a gente tem visitado algumas pessoas que falam, eu não gosto de política. Mas nossa vida é uma política, né? A gente paga impostos, a gente reclama do alto preço do combustível, do alto preço dos alimentos, da falta de transporte, da falta de moradia, e isso é política, né? Se a gente não tem uma base boa política para resolver esses problemas sociais, a gente vai encontrar dificuldade, que são os problemas que a sociedade vem enfrentando. Então eu recebi um convite, não estava nos meus planos por agora, confesso que deu até um frio na barriga, né? Porque às vezes não seria a hora, mas quando a gente começa a estudar e a preparar, a conhecer as dificuldades que o povo vem enfrentando, a gente vê que a gente pode sim fazer a diferença. E qual é o seu diferencial? O meu diferencial, primeira coisa, é o respeito, né? A honestidade, a minha base familiar que eu tenho, né? Que preza muito pelo amor ao próximo. E eu vejo que eu conheço muito, o bombeiro me ensinou muito.
a respeito dos problemas da sociedade. Porque eu atendo desde o seu Joãozinho lá do Nilson Veloso, até mesmo uma pessoa que mora no condomínio Mafiore. Né? Então, assim, eu acho que eu consigo abranger todas as classes sociais. E nisso você vê a dificuldade que o pessoal enfrenta. Eu acho que esse é o meu diferencial, conhecer sim o que o povo precisa. Na sua rede social, a gente viu também que você é empreendedor. Qual é a área que você atua? Olha, eu montei um escritório, a princípio, há uns 4, 5 anos, que trabalha no ramo de consórcios. Eu tive uma ideia via os altos juros do mercado, né? A gente vê a taxa Selic aí só vive subindo. E eu vi uma boa opção no consórcio. Desde então, eu comprei uma carta de crédito contemplada e vi uma possibilidade de ganhos através dessa carta. Então, eu resolvi ir trabalhar no ramo de consórcio. Então, fora do bombeiro, eu tenho uma empresa de consórcios, né? Sou sócio dessa empresa, na verdade. E fora disso, ano passado inauguramos a Atlas, negócios imobiliários em parceria com o Thomas e com o Jackson. E vai dar tempo de conciliar tudo isso se você vier a ser eleito? Olha, uma pergunta bacana, né? Eu acho que quando a gente vai entrar no cenário político, você tem que abrir mão de algumas coisas. E eu resolvi abrir mão de algumas coisas para doar um pouco de mim para a parte política. Irei sim abrir mão de muitas coisas, até porque não assumo função de administração nas empresas e quero sim assumir uma função atuante na administração pública. Inácio, para entrar, né, para ser um pré-candidato pelo Novo, tem que passar por um processo seletivo. Conta pra gente como é que funciona isso. Sim, ao contrário de partidos tradicionais, o Novo ele preza por um bom candidato. O que seria um bom candidato? Seria um candidato preparado para atender os anseios da população. Eu passei sim por um processo, por um curso, tive que ser aprovado nesse processo seletivo para estar aqui hoje falando com você como pré-candidato a deputado estadual. É um tanto, e aí por ser seletivo mesmo, eu faço isso chegar em outros partidos, em outros lugares, se essa moda pegar, né? Você acredita que nós teremos políticos mais conscientes ou uma certa elite lá? Eu acho que não, a pergunta não seria nem isso. Se essa moda pegar, essa moda tem que pegar. A gente tem que ter pessoas capacitadas, pessoas que prezam pelo bem, pessoas que vão chegar lá e realmente vão trabalhar em prol da população. Vamos tomara que essa moda pegue, né? E também que outras pessoas consigam chegar lá, não só passando por processos seletivos, mas também tendo ideias boas, né, Inácio? Uma coisa bacana é o seguinte, o eleitor que votar no Novo hoje, não necessariamente em mim, ele vai ter a certeza que ele vai estar colocando alguém qualificado lá. Pode ser eu ou pode ser qualquer outro candidato do Novo, porque o Novo, sim, ele preza pelo candidato dele. Ele não coloca qualquer um lá. Nós não aceitamos políticos com mandatos lá. Hoje, realmente, o nome Novo associa pessoas novas, política de mudança. E você falando sobre isso aí, é o que a gente comentou até agora há pouco, que a proposta do Novo, ela é muito interessante, mas eu já ouvi de algumas pessoas de que ela é um tanto utópica. Tem um pouco disso ainda ou não? Não. Desde que seja coisas boas, o Novo está aberto a trazer para a população. Temos alguns tópicos, sim, que trabalhamos, né? Que é o livre comércio. Hoje a pessoa tem que trabalhar para ganhar. Eu acho que não temos que ter programas de governo que incentive as pessoas a ficar em casa e recebendo. Lógico que temos parcelas da população que merecem alguns incentivos ou benefícios, mas para isso tem tantos outros benefícios, como o INSS. Porque aí vai me falar lá, beleza, e a pessoa que tem impossibilidade de trabalhar? Essa pessoa tem um benefício do INSS. Basta ir atrás, aliás, basta ela conhecer, coisa que não é divulgado. Né? Agora, pessoas que têm condições de trabalhar, ela tem que trabalhar para dar o sustento à sua família. E o Novo preza por isso. Redução de impostos, livre comércio, vai prezar também pela saúde, educação, moradia, que são bandeiras que a gente vai estar levantando. Então, para que essas ações, esses projetos novos entrem em vigor, que eles tenham, né, realmente consigam chegar de fato na população, é preciso que seja aprovado, né? A pergunta Sim. que eu te faço é isso. Nós temos a percepção de que o Novo, em pré-campanha, em campanha, anda sozinho. Eu te pergunto sobre isso mesmo, se anda sozinho. Sim. E depois, como vai ser quando estiver lá? Olha, primeira coisa é a gente colocar alguém novo lá, né? Eu acho que esse é o princípio nosso. Vamos entrar lá e vamos estudar.
Se for propostas e projetos bons para a sociedade, a gente vai estar atuando em conjunto, sim, fazendo alianças. Mas se a gente vê que é algo que não beneficia a sociedade, a gente não vai estar fazendo essas alianças. Aqui em Rio Verde, na política regional nossa aqui, nós temos visto, né, alguns pré-candidatos se aliando um ao outro, fazendo dobradinha de estadual e federal, você está aí junto com o Pagotto. Sim. Mas nós temos nomes de pessoas que já estão há algum tempo na política, caminhando, né, no serviço público de uma outra forma. Eu te pergunto, como você vai fazer para conseguir fechar essa conta? Porque nós temos aí cerca de 120 mil eleitores. Pelo menos de pré-candidatos a estaduais, nós temos de 4 a 5. É muita gente disputando 120 mil votos, né? É pouca e não é pouca. O que acontece? Nós temos hoje 6 pré-candidatos, né? Rio Verde tem condições de fazer 4 candidatos, né, para assumir a cadeira na Assembleia Legislativa. Eu estou pleiteando uma, quero muito o apoio dos eleitores e vejo que a gente está fazendo contas. Não que eu deva fazer essas contas, porém eu sei a quantidade de votos mais ou menos que a gente precisa. E qual é? Em média, a gente precisa fazer, hoje, creio, você falou em 120 mil votos. A gente está trabalhando com um número um pouquinho maior. A gente acha que o Verde vai ter, em média, 140 mil votos. Dos 140 mil votos, a gente fez uma média mais ou menos que para fazer uma cadeira vai ser 70 mil votos. Então, os votos válidos dentro do partido, 70 mil votos faz uma cadeira. O mais votado assumirá essa cadeira, né? Fora isso, será os votos da sobra. E o candidato, para ter o voto da sobra, ele precisa atingir os 20% do voto da cadeira, que seria em torno de 14 mil votos. Mais ou menos essa é a conta. Diferente, isso eu estou fazendo conta para o Partido Novo, tá? Como eu falei, qualquer um do Partido Novo que estará lá, estará preparado para atender a população. Agora, os outros candidatos, vai depender do quê? Vai depender dos candidatos, dos cabeças de chaves do partido. E aí, falando de novo dessa política regional nossa, né, a gente tem visto pessoas aí que têm uma certa base estrutural atrás. Gente que está entrando na política agora também, mas que é de família, vamos dizer assim, né, família tradicionais, políticos antigos aí. Como competir com essa galera que às vezes já deixou até o próprio eleitor viciado? Eu acho que a população está cansada desses mesmos nomes. Eu acho que a população quer mudança, preza por mudança, e eu venho trazendo essa mudança. Como eu falei no começo da entrevista, todo mundo quer mudança, mas quem está disposto? Eu coloquei o meu nome à disposição da sociedade. Vou trabalhar sim, vou andar, vou tentar levar a nossa ideologia e vou trabalhar em prol de um estado melhor, da nossa região melhor. Sou candidato do Sudoeste Goiano, porém vejo que a gente tem que trabalhar por todo o estado, né? Lógico que eu vou atender sim os anseios da minha região, né? Fora isso, voltando no assunto anterior, você falou como que eu penso em relação aos votos. Eu venho com a base dos militares, né? Hoje eu sou o único candidato bombeiro do estado. Até que eu saiba, né? Vamos ter as convenções agora, pode ser que surja algum nome. Mas até então eu sou o único candidato do bombeiro. Vou sim defender a bandeira dos militares, porém também preciso defender a nossa região. E falando de bandeiras, né? Quais serão, eu acredito que você já esteja pensando em projetos, né? Estudando o que trazer para a sua população, para a nossa população. Quais são os seus principais projetos aí? Olha, bacana. Futuros? Eu acho que a sociedade rioverdense não sabe de muitas realidades. Vou dar um exemplo para você. Eu falando que vou defender os militares. Não que eu esteja trabalhando para os militares. Vou te dar um exemplo. Hoje, nós temos 2 ambulâncias apenas que rodam aqui na cidade de Rio Verde, do bombeiro. Então, se eu tiver uma ambulância atendendo uma região da cidade, outra atendendo outra região, se tiver um acidente ali no centro, o bombeiro não tem como atender. Por quê? Porque falta militares. Falta efetivo. A população não sabe que o bombeiro hoje é apenas, em média, 2.500, 3.000 homens para atender todo o estado. A população não sabe que, se acontecer um acidente lá na Lagoa Santa, que é uma região de atuação nossa aqui de Rio Verde, se tiver um incêndio em uma residência, se tiver um preso em ferragem, uma vítima presa em ferragem, essa vítima vai aguardar 2 horas até que o socorro chegue a ela. Então, essa bandeira que eu trago defendendo os militares seria concursos públicos, melhorar também a qualidade de vida dos militares. A gente vê que, como não tem efetivo, eles ficam sobrecarregados.
tendo que fazer escalas extras, trabalhando uma carga horária maior, né? Digamos assim, e perdendo qualidade de vida, perdendo momentos que ele poderia estar com a família dele, certo? Outra bandeira que eu vou defender, nós temos hoje na nossa região de Verde o ramo habitacional. Sabemos que famílias que ganham 4 salários mínimos não conseguem comprar uma casa. Sabemos aqui as demandas da nossa região. Hoje uma casa simples aqui na nossa região custa 300 mil reais. Aí eu te digo, uma família onde o esposo ganha 2 salários e a esposa ganha mais 2 salários, que é a realidade de muitas famílias aqui de Rio Verde, essa família consegue comprar uma casa própria? É bem difícil, né? É complicado. Então a gente tem que ter o quê? Programas habitacionais. O que seria isso? Parceria entre o governo estadual e o governo municipal. O governo estadual pode trazer uma emenda, uma verba para a região, onde o prefeito pode doar sim uma área e em conjunto fazer uma moradia. E outra, não precisa ser de graça não. Pode colocar um valor em que essa pessoa, o estado e o município entrem com a parcela e o cidadão entre com a outra parcela. Ele trocaria o aluguel a casa própria dele, pela parcela da casa própria. Porém, hoje, essa família que vai financiar uma casa de 300 mil, a parcela é 2, 3 mil reais. Como que ele vai manter a família dele? Como que ele vai alimentar seus filhos? E, além disso tudo, paga uma parcela de uma casa. Essa é a outra bandeira que eu quero defender. Quero trabalhar também, às vezes eu tô falando muito, hein? Não, pode contar seus projetos aí pra gente, vamos lá, a gente então. quer saber mesmo. Outra coisa que eu quero trabalhar é a extinção do TCM. Boa pergunta, como? Eu acho que muita gente não sabe, muita gente não, a maioria da população não sabe que o TCM gasta 180 milhões aos cofres do estado por ano. Quem que recebe esse dinheiro? Ex-políticos. Ex-políticos do alto escalão que recebem salários lá de 30, 40, 50 mil reais. Para que ter um TCM? Hoje a função dos vereadores é o quê? Não é fiscalizar as prefeituras? Em tese. O TCM não é o Tribunal de Contas do município? Então para que a gente vai ter um órgão que fiscaliza os municípios, sendo que isso é função de vereadores? Não seria mais uma forma de prefeitos ficar na mão de um órgão? De fazer alianças? Não sei por quê. Então, outra coisa, apenas 4 estados do Brasil que possuem o TCM, Goiás é um deles. Opa, que notícia boa. Notícia boa, a gente pode sim apresentar, lógico, que de forma inteligente, né? A gente tem que apresentar estudos, não é apenas falar, vou acabar com isso. Mas por quê? Porque isso gera um déficit ao Estado. Isso poderia ser revertido em escolas, poderia ser revertido em hospitais. Hoje nós temos um hospital aqui em Santa Helena que é um mega hospital. Um hospital que funciona, que traz sim benefícios. Mas você sabia que esse hospital traz gente lá de Caldas Novas? Que traz pessoas lá da Lagoa Santa, de São Simão? Por que não tem um hospital aqui na região? Jataí, Mineiros, na nossa região? E esse dinheiro poderia ser revertido em hospitais, em creches. Por que não fazer uma creche, uma escola de período integral para crianças, onde os pais vão ter que sair para trabalhar e poderá deixar seus filhos e não ter que pagar uma babá? Pois a gente sabe que o número de vagas nas creches hoje não atende a população. Sim. Então é outro problema. Por que não reverter esse dinheiro nisso? Lógico que de forma inteligente, como eu disse, apresentar estudos e ver a viabilidade de estar acabando com o TCM e, se assim for, reverter esse recurso para as outras coisas. Inácio, esse é um discurso do novo, né, do partido, sim. de economizar, enxugar a máquina para aplicar esse dinheiro em outro lugar. Mas aí eu fico sempre me perguntando, como fazer isso com aquelas pessoas que já estão lá? Vai levar um certo tempo para que realmente essas políticas do novo consigam chegar lá, não é isso? Sim, vai levar um certo tempo. Porém, a gente está vivendo um momento de renovação. Eu acho que o momento da política é agora, o momento de mudanças. Hoje o Novo ele já tem 8 deputados federais, temos um prefeito e temos um exemplo de administração, que é o Zema lá em Minas, né? Eu acho que pouca gente sabe, mas o Zema, quando começou as pesquisas lá nas eleições passadas, ele tinha pouco menos de 1%. E o pessoal começou a acreditar nas ideias do Novo, nas ideias do Zema, e ele foi para o segundo turno e se elegeu, e hoje ele é um exemplo para o Brasil inteiro. Então como que a gente muda isso? Colocando pessoas boas lá. Não vou dizer
que seria pessoas apenas do novo, né? A gente não vai defender que só nós somos bons, não. Temos que colocar pessoas novas, pessoas boas que prezam pela administração pública. Nas suas redes sociais também, eu vi que você diz que desde cedo, né, esteve empenhado em ajudar a sociedade. Conta mais um pouco disso pra gente. Olha, é engraçado. Quando eu me formei em fisioterapia, foi um baque. Porque eu formei e achei que eu já ia de cara arrumar um emprego. Na época a gente formou aqui 40 novos fisioterapeutas, a cidade, eu era a 4ª turma, e eu saí e fiquei desempregado. Resolvi montar minha própria clínica, lá na Rua 20, no Bairro Popular. Quem me conhece vai lembrar lá, se eu não me engano, eu sou a primeira clínica de fisioterapia do Bairro Popular. Hoje eu acho que já deve ter várias. Quando eu comecei lá, eu ficava o dia todo sentado na minha cadeira esperando um paciente. Porque naquela época ainda existe muito a questão da confiança. O médico indica muito a vítima ali, né? O paciente, ele confia muito no seu médico. Então o médico às vezes indica um fisioterapeuta da confiança dele. E como eu era novo, quem confiava em mim? Ninguém conhecia o meu trabalho. E eu ficava ali o dia todo para atender um paciente, 2 pacientes. E com o tempo, isso foi melhorando. Chegou a época de eu não ter mais horário. E, querendo ou não, eu estava numa região que tinha muitas pessoas carentes e que precisavam de tratamento. E eu não conseguia, mesmo eu tendo que pagar as despesas da clínica, que não era fácil naquela época, chegava uma pessoa para ser atendida lá e ela não tinha condição de pagar o tratamento. Eu não deixava de atender essa pessoa. Eu atendia ela, às vezes um pouquinho que eu ganhava, que não era muito, sou de família também, humilde, sei as dificuldades, pois eu já passei muita dificuldade, não em questão de passar fome, graças a Deus minha família sempre trabalhou e meu pai deu conta de colocar o alimento na nossa mesa. Mas assim, dificuldade em tratamentos, dificuldades em querer uma vida melhor. Então assim, eu fiz muito mesmo atendimento gratuito. E chegava em alguma casa, às vezes algumas pessoas acamadas que não tinham condições de ir até na clínica, os atendimentos eram feitos em casa mesmo. Chegava lá, a pessoa não tinha nem alimento, essas pessoas, e com o pouco que eu tinha, eu tentava ajudar de certa forma ali, né? Como eu disse lá no começo da entrevista, não que eu seja a favor da gente estar dando programas... Assistencialismo. Isso, não. Mas essas pessoas realmente não tinham condições de trabalhar. Eram pessoas enfermas, pessoas que às vezes também não tinham conhecimento de procurar um benefício, um LOAS lá no INSS. Então, famílias realmente carentes, não carentes apenas de alimento, mas carentes de informação. Tá chegando aí a convenção de vocês, né? Sim. Nossa convenção é sábado agora, inclusive quero convidar todo mundo para estar presente, para estar apoiando. É um momento histórico para o estado de Goiás. O nosso partido tem a chapa completa. Nós temos lá o Edgar para governador, temos o Leonardo Riso, que está crescendo bastante, tá? Na pré-campanha. É um cara empreendedor, inteligente. E vemos com a chapa completa tanto para deputado estadual e para federal. A gente tem a chapa lá. Para finalizar, então, eu só queria te perguntar, você deixar bem claro, assim, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, por que votar daqui a pouco, né? Lá no dia 2 de outubro, no Inácio Bombeiro. Eu vou além. Muita gente me perguntou se eu estou preparado, né? Eu quero dizer para o eleitor que eu estou pronto. Eu estou pronto para enfrentar esse desafio e estou me preparando a cada dia que passa, cada dia adquirindo conhecimento, vendo os anseios que a população precisa para a gente trazer mais qualidade de vida e mais benefício para a população. Então tá, gente, ó. Daqui a pouco convenções, daqui a pouco eleições, vamos esperar ver o que vai acontecer nessa corrida eleitoral, que não vai ser fácil, né, Inácio? Você tem consciência disso? Sim, tenho consciência. Não tem sido fácil. A gente tem andado muito, a gente tem conversado bastante, tem demonstrado os princípios e os valores do Novo. Mas uma coisa interessante é que quando a gente fala que a gente é do Novo, a gente está sendo bem aceito, né? Isso é uma coisa que motiva. Porque o cidadão, ele quer pessoas novas, pessoas que querem fazer a diferença, e nós estamos aqui para fazer a diferença. Tá aí, conversei então com o Inácio Bombeiro, muito obrigada pela sua Eu que agradeço, Enia, obrigado pelo convite, né? E esse programa seu que é um sucesso. E falar mais uma vez, estou à disposição da população goiana.
Gente, conhecemos um pouquinho mais do Inácio aqui. A ideia dessa proposta, dessa série de entrevistas é isso mesmo. Trazer um pouco mais esse pré-candidato para que você possa, daqui a pouco, escolher de uma maneira consciente quem serão aí, né, os gestores públicos que ajudarão a gente a sair da situação complicada que a gente tá, não é mesmo? Não tá fácil pagar R$7 de gasolina, né? E o diesel acima das gasolinas, Brasil, hoje nós vamos parar. Mas tudo bem, a gente tá torcendo aí por novos gestores também. Esse foi mais um episódio da série Fio Eleitoral. É claro, eu tô sempre com você aqui, nos siga nas redes sociais.